Boa noite. Nós estamos na série Ponto de Equilíbrio, Viva Mais e Melhor. E, sem dúvida alguma, viver de uma maneira saudável é um alvo que requer que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito estejam bem. E isso significa que nós devemos buscar o desenvolvimento de uma maneira equilibrada em todas as direções da nossa vida. O nosso objetivo com essa série que termina hoje é ajudar você a enxergar esse assunto da saúde de uma maneira mais simples, uma maneira prática e uma maneira possível na vida real. Mudar coisas simples da sua rotina, mas que podem te trazer um grande benefício. No nosso primeiro encontro, nós aprendemos que o estilo de vida moderno faz mal para a saúde. É isso mesmo. Essa vida moderna, ela é hoje responsável por muitas doenças sociais. Estresse, depressão, solidão, ansiedade generalizada, fobias sociais, são doenças comuns que se manifestam e, por serem doenças psicossomáticas, elas se manifestam no corpo através de doenças cardiovasculares, de pressão alta, de gastrite, principalmente. E quando as pessoas chegam no consultório com esses sintomas, normalmente, quando o médico observa, ele percebe que são pessoas que têm uma rotina muito exigente, muito cansativa e com poucas atividades de lazer. Mas nós vimos também, no primeiro dia, que nós estamos diante de uma epidemia de obesidade, por questões de hábitos alimentares ruins, associados com sedentarismo, e vimos também que o excesso de informação que a gente tem disponível acaba mais nos prejudicando do que nos ajudando, porque a gente fica confuso com tantas informações contraditórias. E nós entendemos também que encontrar o ponto de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, de uma forma fácil, mais fácil para encontrar esse ponto de equilíbrio, é seguir os 8 remédios naturais. Então, dessa forma, água pura, ar puro, confiança em Deus, o descanso, o equilíbrio, a atividade física, a luz solar e a alimentação saudável são alvos que a gente precisa buscar. Já no nosso segundo encontro, nós falamos sobre comida de verdade e aprendemos a diferenciar alimento ultraprocessado da comida que realmente vai constituir um corpo saudável e um sangue bom. No sábado passado, nós falamos de 3 elementos que são muito importantes, que estão ligados na natureza, que é o ar puro, a luz solar e a água pura. E nós falamos também da importância de praticar atividade física, de preferência, em contato com a natureza. E nós aprendemos que hoje existe um transtorno identificado chamado transtorno de déficit de natureza. E aprendemos que nós podemos nos beneficiar muito ao buscar uma reconexão com a natureza. Nós aprendemos que nós devemos buscar o espaço verde, que é formado pelas matas, pelas plantas, por parques, mas devemos buscar o espaço azul também, que é formado pelo rio, pelo mar. E uma coisa muito interessante que nós descobrimos é que, ao ouvir os sons da natureza, isso traz um grande benefício, porque acalma a nossa mente, elimina a ansiedade e nos ajuda a pensar com mais clareza. Hoje, o título que eu escolhi para nós foi O Grande Segredo. Qual será esse grande segredo? E hoje, então, nós vamos falar do equilíbrio ou temperança, vamos falar do sono e do descanso, mas vamos falar também da confiança. E vamos ver como que esses elementos 3 juntos vão nos ajudar na busca da nossa saúde. E eu vou começar hoje, então, com uma perguntinha bem simples aqui. Eu queria saber quantos aqui dormiram bem essa noite? Levanta a mão para eu ver. Bom, que ótimo, muita gente. Agora eu vou complicar um pouquinho mais. Eu queria saber quantos aqui dormem bem na maioria das suas noites. Quantos têm um sono reparador? Aí já diminui um pouco, Muito bem, gente. Dormir bem é essencial para que a gente possa ter saúde. Todo mundo aqui já teve uma noite mal dormida e sabe como que fica no dia seguinte, não é mesmo? Sem condições para o trabalho. Para que isso não aconteça,
conosco, a gente precisa, então, discutir um pouquinho, né, sobre o descanso, quais são seus benefícios e como que a gente pode fazer para ter um repouso adequado. O descompasso que a gente vive hoje, com as nossas múltiplas tarefas, faz com que a gente tenha uma grande dificuldade de chegar no horário da noite e relaxar. Muitos estudos têm falado de uma outra síndrome da vida moderna chamada jet lag social. Todo mundo que já viajou aqui de avião sabe o que é jet lag, né? Aquele descompasso que a gente tem quando a gente viaja para um país de fuso horário diferente e, quando a gente retorna, a gente fica, né, por um tempo sofrendo aí as variações da diferença de fuso horário. E o que os pesquisadores estão dizendo agora é que esse jet lag social traz o mesmo tipo de descompasso, só que aqui o causador não é o avião ou o fuso horário. O causador aqui é o excesso de atividades que a gente tem e a diferença entre o nosso relógio biológico e o relógio que a gente traz no pulso ou no celular. E esse é implacável. Ele não para. Então, a gente, nessa tentativa de conciliar tudo o que a gente tem que fazer com o reloginho que a gente tem no pulso, a gente acaba desenvolvendo estresse, ansiedade e a síndrome do jet lag social. E pior ainda do que a sonolência, o que as pesquisas têm mostrado é que esse descompasso faz com que a gente produza cada vez mais cortisona ou cortisol, que é um hormônio que a gente produz pela suprarrenal e que é o hormônio do estresse, quer dizer, nos deixa ainda mais estressados e é responsável pelo excesso de peso que a gente vê nas pessoas, e muitas vezes não é só questão de alimentação e um desequilíbrio com a atividade física. Esse aqui é uma reportagem do jornal Globo, que traz justamente esse artigo que foi publicado em 2012, falando que esse estilo de vida moderno atrapalha o sono e leva à obesidade. Então, pessoas que sofrem desse descompasso entre o que tem para fazer e o tempo disponível para fazer o que se propuseram a fazer, são mais propensas a fumar, a beber álcool e a ingerir mais cafeína, diz a pesquisa. Então, é muito importante que a gente esteja atento com essa questão de como que a gente está dividindo o nosso tempo e qual o tempo que a gente está tirando para o descanso. Cada um de nós tem um relógio biológico e ele é diferente de uma pessoa para outra. As pessoas têm necessidades de sono diferentes. Não é todo mundo que precisa dormir 8 horas de sono. Algumas pessoas ficam bem com 6 horas de sono. Mas o que os pesquisadores estão chamando a atenção é para que você preste atenção no quanto de sono é importante para você. E como é que você descobre isso? Qual que seria o ideal? O ideal seria que nós acordássemos para os nossos compromissos de trabalho sem a necessidade do despertador. O despertador é um item da vida moderna que não deveria ser necessário. Se você dormir o tempo suficiente, você tem condições, né, o seu próprio relógio fisiológico, de te acordar para as suas tarefas do dia a dia. E que a gente observe também como que a gente levanta de manhã cedo, certo? Ter uma boa noite de sono é importante e não é desperdício de tempo. Tem muita gente que acha que a vida é muito rápida, eu não vou perder tempo dormindo. Mas não é desperdício de tempo, mas é a garantia de que no dia seguinte você vai ter um desempenho adequado, que você vai conseguir fazer as coisas que você precisa, vai ter qualidade no seu trabalho e qualidade nas suas relações também. O descanso, então, é uma necessidade, ele não é uma opção. E é essencial que a gente consiga chegar no final do dia e relaxar, porque não é só fazer exercícios físicos e ter uma alimentação saudável para que o seu para que o seu corpo tenha um equilíbrio bioquímico. É só nos momentos que você está dormindo é que o seu corpo consegue aproveitar tudo o que você fez no dia, aproveitar os nutrientes e restaurar o corpo. Então, a nossa restauração ela acontece durante o sono. Então, a gente precisa de realmente dormir. As pesquisas mostram que uma pessoa que fica mais de 3 noites seguidas dormindo mal, ela já consegue deflagrar sinais de resistência à insulina. A resistência à insulina é o primeiro passo para o diabetes.
Muitas pessoas, né, os adultos têm um tipo de diabetes que a gente chama de diabetes tipo 2. E ele acontece por conta dessa tal resistência à insulina. E hoje o que a gente sabe é que dormir pouco é um dos fatores que mais vai favorecer o aparecimento do diabetes. Mas a privação do sono causa também irritação, causa estresse, causa mau humor, aumenta, então, as suas chances de engordar e ainda acelera o envelhecimento. As pessoas que sofrem de insônia, elas não têm aquele momento de relaxamento e acabam colocando em risco, né, todo o seu equilíbrio químico, o seu equilíbrio emocional. A insônia é causadora, né, das maiores estresses do homem, porque ela simplesmente rouba de todos nós a possibilidade de refazer o equilíbrio, de encontrar o ponto de equilíbrio. Então, por tudo isso, o sono é muito importante. Mas não é só o sono que é importante. O sábado também é muito importante. Assim como o sono nos ajuda a reparar tudo que nós fizemos no dia, o sábado nos ajuda a descansar para tudo aquilo que nós fizemos na semana também. Esse é um repouso que a gente diz, né, um repouso no tempo. É um dia para que você possa se desligar das preocupações e recarregar as energias. O ato de descansar no sábado nos convida a deixar de lado os nossos próprios interesses e voltarmos a nossa atenção para Deus e também para o próximo. Essa é uma experiência que pode nos ajudar muito a restabelecer o equilíbrio com Deus, a restabelecer o equilíbrio na comunidade e a restabelecer o equilíbrio na família também. Então, por tudo isso, organize o seu tempo, organize o seu dia e dê prioridade adequada para o sono, para o descanso. E, atualmente, né, a gente sabe que mais de um terço dos adultos dormem mal. E a gente viu todos os problemas que a gente pode ter ao dormir mal. E a gente tem várias vantagens com o repouso correto. E eu resumi ali no slide para vocês. Menos doenças, mais concentração e, principalmente, mais energia para que a gente possa trabalhar. Mas dormir é uma atividade que exige uma preparação. E aí eu trouxe para vocês aqui hoje alguns conselhos que eu fui aprendendo e também a gente vai lendo, porque confesso que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para dormir. E eu me casei com uma pessoa que eu estou conversando, ela já dormiu. E é assim, uma coisa que deixa a gente, às vezes, até irritado. Você fica irritado porque o outro dorme bem, não é mesmo? Mas eu fui lendo, fui coletando algumas coisas e eu trouxe para vocês aqui alguns conselhos para a gente discutir sobre isso. Bom, então vamos lá. Dicas para dormir melhor. Primeira coisa, tente criar um ambiente agradável dentro do seu quarto. Apague todas as luzes, deixe ele totalmente escuro, inclusive aquelas luzinhas de LED. Eu achava que isso era uma bobagem. Mas agora, eu tenho o rádio relógio, eu coloco uma coisa em cima dele para tampar a luz, eu tirei a televisão do quarto e a caixinha que fica, o conector para o Wi-Fi, eu também coloco uma coisa em cima, para o quartinho ficar bem escuro. E isso melhora muito a sua preparação para o sono. Uma outra coisa que eu aprendi é que a gente tem que praticar a chamada higiene do sono. Já ouviram falar? O que é a higiene do sono? É um ritual que você precisa desenvolver. Porque o que acontece? O seu dia de trabalho acabou, você já terminou suas tarefas, mas a sua mente ainda está no modo trabalho. Aí você precisa virar a chavinha para o modo descanso. Então, para isso, você precisa criar um ritual. O que dá muito certo para mim é tomar um chazinho. Eu gosto muito do barulhinho da xícara no pires. Aquele barulhinho, para mim, ele faz parte do meu ritual para dormir. Então, você tem que achar uma rotina, tem que achar um ritual para você dormir. Uma outra coisa importante na higiene do sono é você parar com tudo que você está fazendo pelo menos 30 minutos antes de ir para a cama. Isso inclui parar de trabalhar, parar de ver televisão, parar de brigar com o marido, parar de brigar com os filhos, desligar. Aí você vai ler um bom livro e começa, então, a entrar naquele momento de descanso. Né? Uma coisa que eu também faço, que tem me ajudado muito, é escrever. Como eu sou assim, muito ansiosa, fico lembrando das coisas. Sabe a lista que vem na sua cabeça, a hora que você deita?
Aí vem a lista de tudo que você tem que fazer. Então, no momento dessa lista, eu tenho na gaveta da minha cômoda um bloquinho e uma caneta. Aí eu vou anotando. Amanhã eu tenho que marcar médico para a mamãe. Anoto. Porque quando você anota, você desliga. E aí você consegue esquecer daquilo, senão aquilo vai ficar na sua cabeça e você não vai conseguir dormir. Uma outra dica também muito interessante é procurar manter horários regulares para deitar, horários regulares para acordar todos os dias. E também não comer, né, em excesso na hora de ir para a cama. Também é importante que a gente evite fazer outras atividades na cama antes de dormir, como, por exemplo, ligadas, né, ao telefone celular, levar um tablet para a cama, comer na cama, trabalhar na cama. Então, a sua mente ela tem que entender que ali é o horário e a hora do descanso, e não de trabalhar mais. E os pesquisadores têm falado muito sobre a questão das telas luminosas e a influência que isso tem no nosso sono. Então, essa luz que irradia do seu celular, que irradia do laptop, né, a luz azul, ela é semelhante à luz do sol. E ela envia uma mensagem para o nosso cérebro de que nós estamos, de que é dia, ou seja, não é hora de dormir. E eu recortei aqui para vocês uma frase de um professor de psicologia, ele chama-se Richard Wiseman. Ele é autor de um livro best-seller chamado Night School. Olha o que ele diz, que interessante. 10 minutos de um smartphone na frente do seu nariz é o equivalente a 1 hora de caminhada na luz do dia. Vamos repetir? 10 minutos usando o seu celular na frente, né, pertinho do seu nariz, é equivalente a 1 hora de caminhada à luz do dia. E aí você desliga o celular e fala, vou dormir. Não vai dar certo, porque o seu corpo está agitado. Então, é importante que a gente se afaste dessas coisas um tempo maior antes. E também uma última dica para dormir bem seria fazer um alongamento, para que você possa relaxar também. Então, nós precisamos buscar a qualidade do nosso sono. Lembrando do que eu falei, pessoas diferentes têm necessidades diferentes de sono. Mas você precisa observar, né, como é que você se sente e procurar descansar com qualidade. Mas não é só o sono que é importante, né, o equilíbrio no sono. A gente tem que buscar o equilíbrio em outras áreas também da nossa vida. E a palavra equilíbrio é uma palavra que me chama muita atenção. E ela é sinônimo de várias outras palavras. Temperança, moderação, domínio próprio, prudência e também fazer boas escolhas. Tudo isso nos mostra, né, a maneira como nós devemos levar a nossa vida. A temperança correta é usar moderadamente, de uma forma inteligente, tudo aquilo que é bom e rejeitar aquilo que nos prejudica, como, por exemplo, cigarro, outras drogas, alimentos gordurosos, refrigerantes, álcool. Mas nós também precisamos evitar o rancor, precisamos evitar a vingança, precisamos evitar os pensamentos pessimistas. Nesse sentido, de tudo isso que eu falei, o cigarro e o álcool estão aí entre os grandes vilões, né, responsável por um número muito grande de acidentes, de mortes, de tragédias em família. A gente sabe que o álcool provoca diretamente 10% de todos os tipos de câncer que as pessoas estão sujeitas. E sabemos que 15 mil pessoas morrem todos os dias de doenças relacionadas ao cigarro. Mas não é só o excesso de cigarro, o excesso no álcool, que tem a ver com a temperança, né? Nós temos que buscar também temperança para evitar comer demais, trabalhar demais, usar o celular demais. E também temos que tomar cuidado com aquelas coisas que a gente faz de menos, né? Como, por exemplo, prestar pouca atenção nas pessoas, conversar pouco com os nossos familiares, descansar de menos, ou seja, tomar cuidado com os excessos, para não cair daquela corda ali. Então, cuidado com aquilo que é demais e cuidado com aquilo que é de menos. E aí, nesse sentido, nós temos todos os dias que fazer as nossas escolhas, até para decidir o que é que eu vou fazer, o quanto eu vou fazer de cada coisa. A escolha é um fato, é um momento muito importante da nossa vida. E a gente tem que... O ideal, né, seria que a gente sempre começasse por pequenas decisões no nosso dia a dia.
Então, por exemplo, eu posso pensar em trocar refrigerante por suco e depois trocar o suco por água. Eu tenho muitos pacientes que falam para mim assim, eu me enjoo quando eu bebo água, eu não gosto de água. E aí você faz a anamnese do paciente, o paciente toma aí 2 litros de Coca-Cola por dia. Então, a gente vai trabalhando com essa mudança. Vamos trocar o refrigerante pelo suco, vamos trocar o suco pela água. Quer dizer, vamos fazer escolhas, uma de cada vez. É mais fácil, né, quando a gente muda os hábitos devagar. Agora, uma coisa que eu aprendi com os meus pacientes e também de estudar muito sobre mudança de comportamentos em saúde é que, para você fazer uma mudança de comportamento, você tem que achar que aquilo é importante para você. Então, você precisa conhecer que aquilo é importante, você precisa sentir que aquilo é importante. Aí você toma a decisão e, aí, em seguida, você faz a mudança. Mas onde que nós precisamos buscar o equilíbrio? Também, nós precisamos buscar o equilíbrio no peso. Nós já conversamos um pouco sobre isso. Não se trata de manter aquele peso, aquele corpo ideal que está nas revistas. Não é essa a questão. A questão é que a gente sabe que cada quilo a mais que você tem, além do seu índice de massa corporal, vai aumentar em 16% a sua chance de desenvolver diabetes e pode aumentar em até 60% a sua chance de desenvolver algum tipo de câncer. Então, o que seria o ideal no equilíbrio do peso? Buscar um peso um pouco mais próximo daquela continha que a gente faz do índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Bom, mas nós precisamos também buscar o equilíbrio no uso do tempo. A gente viu que a vida moderna impõe aí um ritmo acelerado. A gente acorda cedo, sai correndo para trabalhar, na hora do almoço você tem 10 minutos para comer, chega em casa às 7 da noite, está cansado, a única coisa que você consegue fazer é se jogar na frente de uma televisão, às vezes com um miojo na mão, tomando um copo de refrigerante. Então, a gente tem que ver como que nessa correria do dia a dia a gente pode organizar melhor a nossa rotina. Porque quando a gente entra nesse processo de aceleração, a gente não consegue mais reverter isso. E aí a gente vê o efeito, né, desse desequilíbrio aí, causando mais estresse e mais depressão, porque eu não consigo sair daquela roda viva e eu vou naquela sequência e fico cada vez mais estressada. Então, a gente tem que buscar, no nosso dia, estabelecer prioridades, estabelecer rotinas, e também a gente tem que buscar um momento para a gente relaxar. E aí, com relação a isso, nós aprendemos, no sábado passado, que a grande força que alimenta o ser humano é a natureza. Então, olhar para uma árvore, buscar um parque, fazer uma caminhada, brincar com o cachorro, tudo isso pode nos ajudar a ter melhor controle do nosso tempo. Eu fiz aqui uma continha para vocês, só para a gente entender um pouquinho do que eu estou falando em termos de prioridade. Porque muita gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Só que o tempo de cada um de nós aqui é igual. O meu tempo é o mesmo, seu e seu também. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E quando a gente faz a conta para saber, né, quantos minutos tem o nosso dia, 1.440 minutos. Quer dizer que 1% do meu dia é um valor um pouco menor do que 15 minutos. E aí eu estou te mostrando como que você pode valorizar o seu tempo. 1% do seu dia, 15 minutos. O que é que você faz com esse 1% do seu dia? São 15 minutos só conferindo o Instagram? Ou será que eu consigo tirar esses 15 minutos para fazer uma coisa que seja produtiva, que seja boa para mim, para me reconectar com a natureza, me reconectar com Deus, para a minha oração, para o meu culto, para conversar com meu marido, para dar atenção para uma pessoa que passou na rua e me pediu um prato de comida e eu poder conversar com ela também. Quando a gente olha o dia inteiro, a gente fiz ali uma outra continha, 6 a 8 horas de sono, com mais 8 horas de trabalho, a maioria de nós adultos, né? Mais 2 horas para os deslocamentos, 10 horas, e ainda sobram 6 ou 8 horas. O que nós estamos fazendo nessas 6 ou 8 horas? Então, é muito importante a gente buscar o equilíbrio no uso do tempo. Eu não sou uma pessoa contra a tecnologia. Eu acho muito linda a tecnologia, apesar de que, às vezes, eu apanho um pouquinho para mexer com coisas novas. Mas eu acho muito bonito.
Agora, eu fico triste quando eu vejo que coisas que foram criadas para nos ajudar, para aumentar a nossa produtividade, como, por exemplo, o celular, na maioria das vezes estão distraindo a nossa atenção e estão aumentando a nossa habilidade de procrastinação. Quer dizer, eu vou deixando para outro dia, e para o outro dia, e para o outro dia, e é impressionante o tempo que a gente perde com as redes sociais. A gente viu aqui, né, na sketch, mas isso é uma coisa que a gente sofre, todos nós, todos os dias. É uma luta diária. E a gente tem que buscar equilíbrio também nisso. Equilíbrio para formar bons hábitos de saúde. A gente tem que ter um tempo para isso. E a gente sabe que o melhor que se faz com um hábito que não é muito bom não é eliminar esse hábito, mas substituí-lo. Então, como eu dei o exemplo, tira o refrigerante e coloca o suco, a água. Você come sempre um doce depois do almoço, troca por uma fruta. Essa ideia de substituir o hábito, segundo os psicólogos, ela é mais eficiente. E também a literatura traz para nós que nós precisamos repetir isso em média 90 dias. Tem valores diferentes na literatura, mas em média 90 dias repetindo um novo hábito para que ele se consolide dentro da minha cabeça, né? Eu vou dividir aqui com vocês uma coisa que eu aprendi com a Mel Robbins, assistindo um TED Talk há uns 2 anos atrás, mais ou menos. A Mel Robbins é uma comentarista da CNN, apresentadora de programa de televisão, e ela é autora de um livro que chama A Regra dos 5 Segundos. Qual que é a proposta dela para que a gente forme bons hábitos? Ela diz o seguinte: quando você tiver que fazer alguma coisa, por exemplo, tem que ir para a academia, você imediatamente conta 5, 4, 3, 2, 1 e levanta. Levanta, vai vestir a sua roupa para ir para a academia e sai. Diz ela que esse é o tempo que a gente precisa para conseguir ou para não conseguir, que esse tempo é muito determinante. Então, para tudo que eu vou fazer na vida, eu posso contar de 5 até 1 e levantar e fazer. Isso pode parecer uma coisa realmente muito simples, né? Mas, segundo a autora, é fundamentado por vários estudos e ela parte do princípio de que a nossa mente ela é muito rápida, mas ela é dotada de uma coisa como que se fosse um freio de emergência. E esse freio de emergência ele é ativado toda vez que eu me deparo com uma coisa que não é da minha rotina. Então, o tempo para ativar esse freio de emergência é desses 5 segundos. Então, antes que isso aconteça, conte de 5 até 1. Levante e vá fazer o que você tem que fazer, né? Segundo ela, essa pequena contagem regressiva de 5 segundos reprime a hesitação que a gente tem, né, em todos nós e nos empurra para frente. E vai nos ajudar, então, a alcançar aquilo que nós nos propusemos a fazer. Então, isso pode ajudar muito, principalmente aqueles que são os procrastinadores crônicos, que deixam tudo para depois, né? Uma vez que você começa a usar essa regra, ela aumenta uma coisa que a gente chama de locus de controle. E aí a gente consegue, então, assumir o controle daquilo que a gente se propõe a fazer. Bom, é importante também buscar equilíbrio na área das finanças, né? E, para isso, meu conselho é: faça um orçamento. Mas não é só fazer o orçamento, é para viver dentro do orçamento. Estabelecer prioridades. Muitas vezes, a gente compra coisas que não precisa. A nossa cultura hoje, a gente chama, né, de cultura do ter. Eu tenho que ter as coisas, porque alguém falou que se eu tiver aquele smartphone de última geração, vou ser mais feliz. Então, a gente tem que ter um equilíbrio também na hora de comprar as coisas, de gastar o nosso dinheiro. Porque será que é esse smartphone que realmente vai me trazer felicidade? O que é que vai nos trazer felicidade? É dinheiro? É o casamento? É ter as coisas, né? Do que é feita uma vida realmente feliz? Esse aqui, Robert Waldinger, é o autor, é o diretor, 4º diretor de um estudo que vem sendo desenvolvido em Harvard já há mais de 8 décadas. E esse estudo se propõe a entender do que é feita uma vida feliz e quais são as lições que a gente pode aprender.
Esse estudo ele começou a ser feito em 1938, analisando rapazes da Universidade de Harvard, que fica em Boston, e também meninos da mesma idade de um bairro pobre de Boston também. E perguntaram para eles, o que é que você acha que te traz felicidade? Muitos falaram, vai ser a fama, vai ser o dinheiro. E aí eles foram acompanhados no decorrer da vida. Passaram por diversas entrevistas, exames médicos de saúde, avaliaram o DNA, e esse estudo hoje já está, então, no seu quarto diretor, que é esse Robert, esse pesquisador, e ele tenta trazer para a gente, então, um pouco da resposta, né, do que se é o dinheiro que nos traz felicidade. E aí, o que ele diz que eu achei assim, muito interessante? Ele diz que, além de um nível onde as suas necessidades estão satisfeitas, como, por exemplo, você tem o que comer, tem o que vestir, além desse nível, mais dinheiro não traz mais felicidade. É muito interessante, porque a gente passa a vida correndo atrás do quê? Do dinheiro, não é mesmo? Mas vamos ver aqui as lições, então, que esse estudo traz para nós. So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective. That the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier
memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. O que é que te faz feliz? Será que a gente está tirando o equilíbrio no tempo suficiente para investir nos relacionamentos? Equilíbrio é uma palavra muito importante quando a gente fala de saúde. Bom, esses 8 remédios que nós falamos, 7, aliás, até agora, eles são muito comprovados em vários estudos, são muito aceitos pela ciência. Ninguém tem dúvida de que uma alimentação saudável é importante para você ter saúde. Mas eu vou falar hoje, agora, no finalzinho, de um último remédio que a gente pode usar, que é a confiança. Isso é uma coisa que tem chamado mais atenção recentemente da ciência de uma maneira geral. Eu fui lá no dicionário para poder ver como que a gente pode definir a palavra confiança. E olha o que eu encontrei. Credibilidade ou conceito positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo. Segurança. Crença de que algo é de qualidade superior e não vai falhar. Confiança em Deus. Crença de que determinadas expectativas vão se tornar realidade. Esperança, fé. Sentimento de segurança a respeito e respeito em relação às pessoas com quem se mantém relações de amizade ou negócios. Confiança, então, na família e na comunidade. Mas, afinal de contas, será que confiar em Deus faz mesmo bem para a nossa saúde? Eu trouxe para vocês um estudo que fez uma revisão de literatura, ele é um estudo mais antigo, falando um pouquinho do impacto da espiritualidade na saúde física das pessoas. Esses estudos eles começaram a ser feitos na década de 70, e eles trazem alguns dados que são muito interessantes. Eles afirmam que as pessoas que confiam em Deus e que têm um relacionamento em comunidade, numa comunidade que também confia em Deus, elas têm um índice de doenças muito menor, em termos desde a pressão arterial, que já tende a ser mais baixa, mas também menor mortalidade. Então, parece que esperar em Deus é uma coisa que vai ter uma influência muito grande sobre a sua saúde. Mesmo pessoas que são saudáveis, elas carregam dentro de si um profundo desejo de alguma coisa a mais. Isso já é uma coisa inerente a todos nós. Então, na raiz do nosso ser existe essa necessidade para um propósito, para um significado de vida. E é aí que entra, justamente, nesse lugarzinho, a confiança em Deus. A confiança em Deus vai suprir uma parte que falta em nós. Confiar em Deus traz satisfação, dá esperança para o futuro. Vários pesquisadores afirmam que isso acontece porque quem confia em Deus também confia mais no tratamento. Mas também as pesquisas mostraram que as pessoas que confiam em Deus, elas apresentam 3 características em comum. A primeira delas, quem confia em Deus, geralmente tem hábitos de vida mais saudáveis. Segundo, quem confia em Deus encontra apoio emocional mais facilmente. E terceiro, quem confia em Deus, geralmente, tem uma visão mais otimista da vida. Não é lindo isso? Então, a confiança em Deus pode nos ajudar a ter mais saúde. E também trouxe para vocês uma revisão que foi feita sobre o viver, né, em comunidade, mostrando que é um estudo norueguês que mostra que as pessoas que passavam mais tempo na igreja tinham pressão menor e que também esse estudo foi feito com 41 mil noruegueses, num país onde as pessoas não são tão religiosas. E os pesquisadores informam que a religião pode, no final da história toda, impulsionar a saúde, porque proporciona sentimentos de segurança, autoestima e a sensação de proteção contra fatos desagradáveis. Então, as pessoas têm menos medo.
Eu trouxe aqui para vocês também a história desse pesquisador. Ele escreveu, esse é um professor da Universidade de Cornell, e ele escreveu esse livro, que ainda não está traduzido para o português, 30 lições para viver, conselhos testados e verdadeiros de americanos mais sábios. O que é que esse autor fez? Ele entrevistou mais de 1.500 pessoas com idade entre 70 e 100 anos para escrever o seu livro. E o que ele encontrou de mais importante? A lição que o livro traz é que nós nos preocupamos demais. E nós nos preocupamos com coisas que estão além do nosso controle. Nós não temos controle sobre tudo na vida. E o interessante é que ele fala, toda vez que você estiver muito preocupado, use a regra lá do 5, 4, 3, 2, 1, e quando chegar no 0, você deve se fazer 2 perguntas. Pelo que eu sou grato nesse momento? E a segunda pergunta, do que eu quero me lembrar no futuro? Segundo esse escritor, responder essas questões vai te ajudar a tirar o foco das preocupações e pensar principalmente na gratidão. Aliás, fazendo revisão para poder conversar com vocês hoje, eu encontrei muitos estudos que falam da importância da gratidão, principalmente na longevidade. É maravilhoso, um coração grato pode nos trazer saúde e longevidade. E também encontrei estudos que falam sobre o valor da prece intercessória. Eu vou falar só de um com vocês, que eu acho muito interessante. É um estudo pioneiro, mais antigo, é de 1988. Ele ficou muito famoso, porque o médico que conduziu esse estudo, ele foi o primeiro a falar sobre isso. Ele pegou pacientes e dividiu em 2 grupos, e um grupo dos pacientes, assim, vamos dizer, com a amostra que a gente fala de homogênea, tinham as mesmas características. Um grupo tinha pessoas orando por ele, e o outro grupo não tinha. Mas a gente chama isso na estatística de estudo duplo cego. O que quer dizer? Quem estava orando não sabia quem eram as pessoas. Eu estou orando por essas pessoas, mas eu não as conheço. E os doentes não sabiam se eles estavam no grupo que recebia oração ou no grupo que a gente chama de grupo controle. E qual que foi o resultado disso? Que deixou todo mundo impressionado. O grupo de pacientes que recebeu oração intercessória apresentou menos complicações, como insuficiência cardíaca congestiva, parada cardíaca e pneumonia. E, por sua vez, o grupo sem oração necessitou com maior frequência de assistência ventilatória, antibióticos e diuréticos. E isso é tão interessante, gente, que hoje os cursos de medicina já têm uma matéria. A maioria dos cursos de medicina já tem uma matéria chamada Saúde e Espiritualidade. Porque hoje a ciência já admite que isso é um fator muito importante. Bom, mas então, qual que é o grande segredo? Nós sabemos que, a gente já falou sobre isso, nessa área de saúde existem muitas informações. Mas um dado que talvez muitos de vocês aqui não saibam é que Deus está muito interessado na sua saúde. E eu fiz um apanhado de quantas vezes esse tema da saúde ele é abordado na Bíblia. Olha só que coisa interessante. 53 versos na Bíblia falam sobre saúde. 27 versos falam sobre o que comer. 106 versos falam sobre comida. E 153 versos na Bíblia falam sobre o corpo. Deus deixou instruções muito claras para mim, para você. Elas estão lá, na Bíblia. Na narrativa bíblica a gente encontra. Então, Deus está muito interessado na sua saúde. Mas, de todas essas coisas que estão escritas na Bíblia, eu escolhi o livro de Filipenses para falar sobre esse segredo com vocês em 4 versos. Então, vamos lá. O primeiro dele, Filipenses 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ser feliz é uma decisão. Se você pensar, refletir, você vai encontrar coisas na sua vida, na sua família, no seu trabalho, que vão te deixar feliz. Então, alegre-se. Paulo diz, aprendi a viver contente em qualquer situação. Um outro verso que vem logo em seguida é, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, aqui o segredo é entregar
a sua vida nas mãos de Deus e confiar de que Ele tem e Ele sabe o melhor caminho. O terceiro verso é: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, pensar em coisas boas é um grande segredo também. Mente positiva, concentrar no lado bom da vida. E, por fim, colocar em prática. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz vai estar com vocês. Então, nós precisamos praticar. Esse é um segredo muito importante. Então, o que eu deixo para vocês de mensagem hoje, no final dessa série, é: vamos praticar. Mas vamos praticar com a confiança em Deus, porque este é o nosso segredo. Vamos praticar junto com Deus, vamos aprender mais de Deus, vamos nos reconectar com Deus. E vamos lembrar que ter conhecimento a respeito de uma coisa não significa que eu vou conseguir mudar o comportamento. Mas quando eu tenho conhecimento, eu tenho uma base sobre a qual a mudança de comportamento pode acontecer. Então, eu preciso me informar, eu preciso estudar, eu preciso aprender e eu tenho que praticar. Mas vamos com calma, dentro da ideia de processo, cada dia um pouco. Aos poucos, você vai começar a perceber o que é que te faz bem, o que é que não dá muito certo. Você vai conseguir criar pequenos rituais que vão facilitar, então, as suas mudanças. E, como eu venho dizendo em todas as nossas noites aqui, a direção é mais importante do que a velocidade. Por isso, viva melhor, alimente-se melhor, beba melhor, exercite-se melhor, respire melhor, aqueça-se melhor, descanse melhor, escolha melhor e, principalmente, confie mais em Deus. Obrigada.